Meu nome é Marcelo Almeida, e esta é uma história que eu nunca imaginei que viveria. Tenho 35 anos, sou um empresário bem-sucedido, e até pouco tempo atrás, acreditava que tinha tudo sob controle, uma carreira sólida, amigos leais e um relacionamento que parecia perfeito. Bruna, minha companheira, era a mulher que eu achava que completava minha vida. Mas, como dizem, as aparências enganam. Hoje, eu estou aqui para contar como tudo desmoronou e como descobri que o amor pode ser uma mentira bem elaborada. Tudo começou em um jantar de negócios, há 3 anos. Eu estava fechando um contrato importante, no meio da conversa, ela apareceu. Bruna era a garçonete que serviu nosso vinho. Seu sorriso era tão radiante que eu não pude evitar notá-la. Ela tinha uma presença que atraía todos os olhares, mas foi o jeito como ela me olhou que me conquistou. Naquela noite, trocamos alguns olhares, e no final, eu deixei meu cartão de visita na conta. 2 dias depois, ela me ligou. E assim começou o nosso romance. No início, tudo era perfeito. Bruna era carinhosa, atenciosa e parecia genuinamente interessada em mim. Ela me fazia rir, me surpreendia com pequenos gestos e, aos poucos, foi se tornando parte da minha rotina. Eu a levava para jantares caros, presentava-a com joias e até comprei um apartamento para nós dois. Eu estava cego pelo amor, achando que finalmente tinha encontrado alguém que me amava pelo que eu era, e não pelo que eu tinha. Mas, como eu descobriria mais tarde, eu estava terrivelmente enganado. Os primeiros sinais de que algo estava errado foram sutis. Bruna começou a chegar mais tarde em casa, dizendo que estava com amigas ou em compromissos de trabalho. Eu não desconfiei, afinal, confiança era a base do nosso relacionamento. Mas então, pequenas coisas começaram a me incomodar, mensagens que ela apagava rapidamente, ligações que ela atendia em outro cômodo, e um certo distanciamento que eu não conseguia explicar. Foi quando eu decidi investigar, movido por uma mistura de curiosidade e medo. Uma noite, enquanto ela dormia, peguei seu celular. O coração batia forte enquanto eu desbloqueava a tela e começava a ler as mensagens. Foi então que encontrei conversas com um homem chamado Ricardo. As mensagens eram cheias de insinuações e combinavam encontros secretos. Meu mundo desabou naquele momento. Bruna, a mulher que eu amava, estava me traindo. E pior, tudo indicava que ela só estava comigo pelo dinheiro e pelo conforto que eu proporcionava. A partir daí, eu sabia que nada mais seria como antes. Na manhã seguinte, eu acordei com um nó no estômago. Bruna estava ao meu lado, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Eu me senti um tolo, um homem que havia sido enganado por alguém em quem confiava cegamente. Mas, em vez de confrontá-la naquela hora, decidi manter a calma. Eu precisava de um plano, de uma forma de descobrir a verdade completa e, se necessário, fazer com que ela pagasse por cada mentira que me contou. Contratei um detetive particular para seguir Bruna e descobrir mais sobre Ricardo. Em poucos dias, recebi fotos e relatórios que confirmavam minhas piores suspeitas. Eles se encontravam em hotéis, bares e até no apartamento que eu havia comprado para nós. Cada imagem era como uma facada no meu peito, mas eu precisava daquela dor para manter o foco. Eu não podia deixar que a traição passasse impune. Bruna e Ricardo iam descobrir que mexer comigo foi o maior erro da vida deles. Enquanto isso, eu continuei agindo como se nada soubesse. Bruna parecia notar uma mudança no meu comportamento, mas eu sempre tinha uma desculpa pronta: trabalho, estresse, cansaço. Ela tentava se aproximar, mas eu já não conseguia mais ver nela a mulher que eu amava. Tudo o que eu via era uma mentirosa, uma manipuladora que havia usado meu coração para ganhar uma vida confortável. E eu estava determinado a tirar tudo isso dela. Um dia, Bruna chegou em casa com um sorriso nos lábios, dizendo que tinha uma surpresa para mim. Ela me levou até o quarto e mostrou um teste de gravidez positivo. Meu coração quase parou. Será que eu seria pai de uma criança que poderia nem ser minha? Aquele foi o momento em que eu percebi que a situação estava muito mais complicada do que eu imaginava.
Eu precisava agir rápido, antes que tudo saísse ainda mais do controle. Decidi confrontar Bruna, mas de uma forma que ela não esperava. Em vez de acusá-la diretamente, comecei a fazer perguntas indiretas sobre o futuro, sobre nossos planos como casal. Ela parecia nervosa, mas tentava disfarçar com sorrisos e promessas de que tudo ficaria bem. Eu sabia que ela estava mentindo, e aquilo só aumentava minha raiva. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu comecei a colocar meu plano em prática. A vingança seria lenta, dolorosa e, acima de tudo, inesquecível. O primeiro passo do meu plano foi cortar o acesso de Bruna ao dinheiro. Eu cancelei os cartões de crédito que ela usava e transferi parte do dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta exclusiva em meu nome. No dia seguinte, ela tentou fazer compras e foi surpreendida com os cartões recusados. Quando me questionou, eu simplesmente disse que estava reorganizando as finanças por causa da gravidez. Ela ficou irritada, mas não pôde argumentar muito. Afinal, ela não queria parecer interesseira. Enquanto isso, comecei a investigar Ricardo. Descobri que ele era um garçom de um bar na Zona Sul, um homem que vivia de aparências e conquistas fáceis. Ele não tinha nada a perder, mas eu sabia que ele era apenas mais uma peça no jogo de Bruna. Decidi me aproximar dele, mas de forma discreta. Criei um perfil falso nas redes sociais e comecei a seguir suas publicações. Ele era vaidoso e adorava postar fotos em festas e bares. Eu sabia que, cedo ou tarde, ele cometeria um erro. Uma noite, Bruna disse que ia sair com as amigas. Eu sabia que ela estava mentindo, mas deixei que fosse. Assim que ela saiu, eu a segui. Ela foi direto para um motel, onde encontrou Ricardo. Fiquei do lado de fora, esperando. Quando eles saíram, 2 horas depois, eu estava lá, com meu carro estacionado na esquina. Eles riam e se beijavam, como se não houvesse nada de errado. Naquele momento, eu senti uma raiva tão grande que quase perdi o controle. Mas eu sabia que precisava esperar o momento certo. No dia seguinte, Bruna voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Ela até me trouxe um presente, dizendo que era uma forma de me agradecer por tudo o que eu fazia por ela. Eu aceitei o presente com um sorriso falso, mas por dentro eu estava fervendo. Ela não tinha ideia de que eu sabia de tudo. Eu estava jogando o jogo dela, só que melhor. E o melhor estava por vir. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Marquei uma reunião com meu advogado para revisar os termos do nosso acordo de união estável. Eu queria garantir que, quando a verdade viesse à tona, Bruna não levasse nada do que era meu. Enquanto isso, continuei alimentando a ilusão de que tudo estava bem. Ela estava tão confiante em seu plano que não percebeu que eu estava armando o meu. E, quando ela menos esperasse, eu puxaria o tapete debaixo dos seus pés. Enquanto eu preparava minha vingança, Bruna começou a ficar mais ansiosa. Ela percebeu que eu estava mais distante e tentava, de todas as formas, se aproximar. Um dia, ela me surpreendeu com um jantar romântico em casa, com velas e música ao fundo. Ela disse que queria reconectar, que sentia que estávamos nos afastando. Eu sabia que era apenas mais uma manipulação, mas decidi jogar o jogo. Durante o jantar, eu a elogiei, disse que estava feliz por termos aquele momento juntos. Ela sorriu, mas eu via o nervosismo em seus olhos. Naquela mesma semana, recebi uma ligação do detetive. Ele tinha informações novas sobre Ricardo. Descobrimos que ele tinha uma ex-namorada que ainda nutria sentimentos por ele e que estava disposta a cooperar. Foi aí que tive uma ideia. Conversei com a ex de Ricardo e propus um plano. Ela iria se reaproximar dele, e eu garantiria que Bruna descobrisse. Eu queria que Bruna sentisse o mesmo gosto amargo da traição que eu havia sentido. O plano funcionou melhor do que eu esperava. A ex de Ricardo começou a enviar mensagens para ele, e ele, como sempre, não resistiu à tentação. Eles marcaram um encontro, e eu me certifiquei de que Bruna descobrisse. Enviei para ela fotos anônimas dos dois juntos, em um bar,
rindo e se tocando de forma íntima. Naquela noite, Bruna chegou em casa chorando, dizendo que precisava conversar. Ela contou que havia recebido as fotos e que estava arrasada. Eu fingi surpresa e conforto, mas por dentro eu estava comemorando. Bruna estava destruída, e eu sabia que era o momento certo para dar o golpe final. No dia seguinte, eu a convidei para um jantar em um restaurante caro, dizendo que precisávamos conversar sobre nosso futuro. Ela aceitou, achando que eu iria propor algo romântico. Mas, quando chegamos lá, eu fiz questão de deixar claro que sabia de tudo. Mostrei a ela as provas da traição, as mensagens, as fotos, e até o relatório do detetive. A expressão dela foi impagável, uma mistura de choque, medo e desespero. Eu disse a Bruna que nosso relacionamento havia terminado e que ela não levaria nada do que era meu. Mostrei a ela os documentos que meu advogado havia preparado, garantindo que ela não teria direito a nenhum bem ou pensão. Ela tentou argumentar, dizer que eu estava sendo injusto, mas eu não dei ouvidos. Eu havia sido claro, ela havia escolhido mentir e trair, e agora teria que lidar com as consequências. Naquela noite, Bruna saiu do restaurante sozinha, enquanto eu ficava para trás, sabendo que a justiça havia sido feita. Nos dias seguintes, Bruna tentou me contatar inúmeras vezes. Ela mandava mensagens, ligava, e até apareceu no meu escritório, implorando por uma segunda chance. Dizia que havia cometido um erro, que estava arrependida e que me amava. Mas eu sabia que era tudo teatro. Ela não estava arrependida de ter me traído, estava arrependida de ter sido pega. Eu ignorei todas as tentativas dela de contato e segui em frente com minha vida. Enquanto isso, Ricardo também começou a sentir as consequências das suas ações. A ex-namorada que eu havia recrutado decidiu expô-lo nas redes sociais, compartilhando todas as mensagens e fotos que eles haviam trocado. Ele perdeu o emprego e começou a ser evitado pelos amigos. Bruna, por sua vez, tentou voltar para ele, mas ele a rejeitou, culpando-a por toda a situação. Foi uma queda livre para os dois, e eu assisti a tudo de longe, sem qualquer remorso. Um mês depois, recebi a notícia de que Bruna havia se mudado para outra cidade. Ela tentou recomeçar a vida longe de tudo e de todos que a lembrassem do que havia acontecido. Quanto a mim, eu segui em frente, mas não como o mesmo homem de antes. A experiência me deixou mais cauteloso, mais desconfiado. Eu havia aprendido que nem tudo é o que parece, e que o amor pode ser uma armadilha perigosa. Hoje, olho para trás e vejo que aquela experiência me transformou. Aprendi a valorizar mais as pessoas que realmente importam e a não confiar cegamente em ninguém. Bruna e Ricardo foram apenas capítulos de uma história que me ensinou lições valiosas. E, embora a vingança tenha sido doce, eu sei que o verdadeiro vencedor sou eu, por ter sobrevivido a tudo isso e saído mais forte. Essa é a minha história, uma história de amor, traição e vingança. Espero que ela sirva de lição para quem a ouvir. O amor pode ser maravilhoso, mas também pode ser uma faca de dois gumes. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, porque nem todo sorriso esconde boas intenções. E, se um dia você se encontrar em uma situação como a minha, lembre-se, a melhor vingança é viver bem. Obrigado por ouvirem.